A nossa boa noite aqui vem, assim cena tão calvinança, para quem vive recorde e tem de Jesus Cristo boa lembrança, no cumprimento que a todos faço, com caridade, fé e esperança. Em cada verso vai um abraço do pessoal da nossa dança. Louvo a donzela, linda que a ceia, a fresca sala, com brilho e cor, e alegre jovem que galanteia a rapariga com muito amor. Esta bonita sala e plateia, constantemente louvo também, onde o olhar de Deus semeia lua e estrelas que no céu tem. A santidade que a sala tem, dada por Deus, tem tal condão, que até a ilha terceira bem, dentro a nossa recordação, e a terceira do Samacaio e da Charamba e Charambão, das lindas rosas do mês de maio e alegres festas de São João. Muito bom dia, temos aqui o Sr. José Basílio, que é natural da freguesia. Sou natural da freguesia das Fontinhas, Ilha Terceira. E há quanto tempo o senhor está aqui no Canadá? Há 45 anos. E como é que foi vir para o Canadá fazer uma vida melhor? Sim, não foi fácil, porque cheguei aqui em novembro, perto do inverno, com muito snow, muito frio, uma pessoa não estava habituada, mas depois a coisa foi andando e a gente habituou-se, e agora já estou aqui há 45 anos e já tenho mais anos daqui que de lá. E desde que o senhor está aqui no Canadá, já voltou várias vezes à ilha? Já fui várias vezes à ilha. Já fui várias vezes à ilha, de verão, de inverno, enfim. Mas qual é as famílias, e sei, o senhor já está cá há 40 e tal anos, qual é as famílias do senhor lá nas Fontinhas? Olha, se eu disser o nome do meu pai e de minha mãe, ninguém vai... Meu pai é José Coelho de Sousa, minha mãe é Esperança Cota Borges. Se eu disser esse nome, ninguém vai saber. Da parte do meu pai, é os Batatas das Fontinhas. E da parte da minha mãe, é os Massas. Olha, uma coisa, é uma combinação boa, massa e batata. É uma... assim, agora se chegarem às Fontinhas e dizem assim, olha, o filho de José Batata, ou o filho da Esperança Massa, eles sabem quem é, onde é que mora o José Batata. Meu pai já faleceu, minha mãe, mas antigamente dizia, olha, onde é que mora o filho de José Batata, está aí do Canadá, onde é que ele mora, às vezes pessoas agora moram ali. Porque a gente lá, como tu sabes, aquilo é com o apelido, é que a gente se conhece uns aos outros. Não sei onde vêm os apelidos, mas é sempre mais... Foi sempre. Meu pai era assim, onde é que eles vieram buscar batata e massas, já vem dos anos passados. E quem conhece o Sr. José Basílio conhece mais nas tradições terceirenses, não só nas danças, mas também em outras partes da cultura. Vamos começar na parte das danças. Há quantos anos ou quantas danças que o senhor já puxou? Olha, a primeira dança que eu puxei aqui foi em 85. Foi uma dança de pandeiro. Foi a primeira dança que eu puxei de pandeiro, foi aqui no East. E depois, em 85 outra vez, para Páscoa, puxei a minha primeira dança de espada aqui no Canadá. E depois eu puxei ao todo 9 danças de espada, uma dança de pandeiro e 2 bailinhos. E como é que o senhor começou a puxar uma dança de pandeiro? Não há qualquer uma pessoa que pode puxar uma dança de pandeiro. Já vinha atrás, já vinha de família? A primeira danças que eu saí lá era de pandeiro, fui de dançarino. Mas para falar a verdade e tudo, não tem problema nenhum. O pandeiro não foi feito para mim. E depois, a primeira dança de pandeiro, puxei, mas e disse, olha, isto...
eu estou habituado a que a espada, isto é melhor deixar o pandeiro e voltar à espada. Fui convidado e depois aproveitei a puxar aqui a primeira dança de espada e depois puxei mais 8. E como é que foi de ir de pandeiro para depois ir para a espada? Eu sei que tem algumas diferenças, mas para aqueles que não sabem qual é a diferença de uma dança de pandeiro e uma dança de espada, o senhor pode explicar? Para mim foi fácil, muito fácil, porque eu estava habituado para mim a espada era uma coisa natural, puxar a dança de espada. Já o pandeiro foi a primeira vez e uma pessoa, para fazer quem diz que é o relato de pandeiro, o toque da música e essa coisa toda, tem gente que tem um toque bonito, um rebate bonito. Não foi o meu caso. Não, quer dizer, não desiludi as pessoas, mas também na folha daqueles mestres que assim, ele tem jeito para isso, mas pronto. Mas depois que a espada não tive problemas nenhum, já estava, puxei a primeira dança lá com 17 anos, e depois já tinha uma ideia mais ou menos da dança de espada e de palco, foi assim. E o senhor já falou que já puxou uma dança de espada na Ilha Teixeira e o senhor acabou de dizer que tinha por volta de 17 anos. Qual é a freguesia que o senhor puxou? Foi na minha freguesia, na freguesia das Fontinhas, uma dança de espada que saímos para o Carnaval, saímos para a Páscoa e depois fomos às festas de Angra antigamente, que as danças atuavam lá, fui convidado, fomos porque o assunto da dança era um assunto histórico, foi do António Prior de Corato, ou seja, Brianda Pereira, uma história que se passou lá na ilha, um assunto que já tinha saído uns anos atrás e depois fui convidado a primeira dança para ir puxar essa dança e fui puxar essa dança. E como é que foi fazer a primeira dança de espada? Foi uma alegria muito grande, um gosto muito grande. Vi dançar Santa Catarina de Sena, uma irmandade a qual eu fiz parte de 25 anos daquela irmandade. E depois, como a igreja fechou, a irmandade acabou. Mas todos os anos, todas as danças que eu puxei vinha a Santa Catarina, ou de Carnaval, É sempre bom voltar ao lugar onde a gente está habituado, ao lugar onde a gente convive todos os meses, todo o ano, em festas de matança, festas de Carnaval, as festas do mês. Também fui presidente lá da Irmandade Espírito Santo, fui secretário, estive sempre envolvido ali na Irmandade de Santa Catarina, que era uma comunidade muito grande de terceirenses. Nessa Irmandade do Espírito Santo. Das danças do senhor que já fez parte, teve alguma dança que voltou à Ilha Teixeira? Eu fui lá 2 vezes à Ilha Teixeira com danças. Fui em 1984, com uma dança que era foi ensaiada no Graciosa. Eu fui sozinho puxar em Oeiras e fui lá em 84 para o Carnaval. Depois saí aqui para a Páscoa com essa dança. Em 2006 voltei outra vez para o Carnaval à Terceira, então já fui com o meu filho, fui 2 meses, foi o meu filho e eu. E o Carnaval foi só estas 2 vezes que fui com essas 2 danças. Eu também fui à América, aqui a Tanta, fui a Arauá e aqui, no Ontário, aqui a começar. Nos relógios. E essas danças que o senhor voltou à ilha, o senhor recorda-se qual foi os assuntos dessas danças? Por acaso, recordo-me. A primeira, o assunto era o pai austero. E a segunda dança era as filhas do jardineiro, ou a filha do jardineiro. Foi a última dança. Todas escritas por o nosso amigo José Fernandes, um poeta. Os nossos canadianos
Beijando o sol e o sorriso do vento. Não há ninguém que não mais vê você. Talvez o olho que vai volta a buscar outra vez. Como é que foi passar esta tradição para o seu filho? O meu filho, desde pequenino, quando eu principiei nas danças em 85, ele deu aí comigo, aos ensaios, com a mãe, depois carnaval, e depois ele saiu comigo. A primeira vez foi num baile que eu puxei no Vasco da Gama, que era o João Mendonça, que estava aqui ainda, que fez esse baile, que era o regresso da Teté aqui ao Canadá, que nos trazia um monte de filhos, e ele foi de filho também. E depois a seguir puxei uma dança lá do Vasco da Gama no mesmo ano para o Carnaval, lá para a Páscoa. E depois eu fui uma pessoa que puxei danças em várias irmandades ou salão. Eu fui sempre no mesmo sítio, tá a perceber? Um convidava-me, eu ia. Puxei no Angrense também uma. E depois o meu filho saí de dançarina, dança que fui à terceira. Saí uma antes de eu ir à terceira, que era era uma dança que ele foi de dançarina e depois à terceira. Ele não dançou lá, mas dançou quando eu vim para trás. E depois dançou na outra, a seguir em 96. E depois, quando em 96 eu fiz aquele intervalo, parei de puxar danças, tive 10 anos sem puxar danças. Depois o meu filho estava sempre a dizer: "Oh pai, eu gostava de puxar uma dança contigo e coisa, e nunca mais fazes uma dança." E eu dizia: "Oh filho, o pai já está a ficar velho, oh, pá, mas eu gostava. E depois os anos foram passando e ele disse: "Oh pai, o pai cada vez está a ficar mais velho. Então a gente nunca chega, não vamos chegar a puxar a dança juntos." Eu disse: "Ok, o papai vai ver." Depois resolvi fazer uma dança. E depois soube-se, então que eu ia fazer uma dança e a Irmandade de Santo Antônio tinha já o seu mestre, que era o Francisco Borba, o Borracha. E eu estava à procura de toques, e não é fácil de arranjar toques, que os grupos todos já tinham as músicas, os seus toques. E ele disse só ao José Henrique, que era o presidente da Irmandade Espírito Santo: ele está à procura de toques, ele vem a puxar a dança mais o filho. Não me importa, vou fazer uma dança de pandeiro, eu estou habituado a pandeiro, e tudo. E foi, depois o José Henrique telefonou-me, encontramos e depois já resolvemos. Eles mandaram fazer o assunto, ele e o Luciano Coelho também foi nessas danças, foi os organizadores dessas duas danças, mesmo aí à terceira, e tudo, foi eles os cabeças, como costuma dizer, dessas duas danças. O que é que eu ia dizer? Puxar uma dança com um filho, ou seja, outra coisa qualquer, é motivo de orgulho para uma pessoa subir um palco com o filho, e quando as coisas correm todas bem e as pessoas gostam, ainda muito melhor. E foi assim. E depois eu vim para trás em 96, saímos para Páscoa aqui, e depois parei de puxar danças, que a minha idade já não era muito, já era a idade avançada para andar em coisa, mas depois ele foi convidado várias vezes para ir a tocar, que ele toca violão, para ir a tocar, patrões, até para Mississauga e coisa, e ele, casado, com filhos, morava aqui no Ajax, ele dizia: "Oh pai, para ir isto é muito longe, e o trabalho, filhos e tudo", e ele, quando se compromete com uma coisa, ele gosta de cumprir, e depois ficou até hoje.
Pois a vida torna... A vida muda muito, estás a perceber? Mas ele gosta muito de coisa e tocou muitos anos nas cantorias aqui em Secabra, acompanhar. E depois, nos últimos anos, deixou há 3, 4 anos. Depois antes da pandemia ele deixou. Só ele já não faz parte de nenhuma situações, por causa da vida já não sim, deixa. Não. Fez até tocar violão nas cantorias e depois agora tem a sua vida, o seu trabalho e isso tudo, dedica-se aos filhos também. Tem um casal de filhos, uma filha com 10 e um filho com 13 e já dá muito trabalho. E tem alguns dos seus netos que já fazem parte da cultura? Ou é mais difícil? Não, já é mais difícil. A minha neta dança, está a dançar competitivo e ela estava a dançar amadora e depois eles foram fazer um show no fim de Secabra, onde tinha lá umas pessoas júris e no fim do espetáculo vieram ter com ela a dizer se ela queria ir para uma escola de dançar competitivo. Ela disse, tenho que falar com meus pais, depois falar com o meu filho, com a minha nora. Eles disseram que sim e até hoje ela está a dançar. E como o senhor já faz parte da cultura portuguesa há muitos anos, qual é as diferenças das danças de antigamente, não falando mal de nenhumas danças, mas qual é a diferença das danças de antigamente, mesmo quando o senhor ia nos anos 80, nos anos 90, das danças agora, não só de espada, mesmo de pandeiro ou qualquer bailinho? As danças de espada continuam da mesma maneira, o dançar, as músicas e tudo. Já as danças de pandeiro e os bailinhos, um bocado diferente. Juventude mais nova, música mais moderna, que não tem nada a ver com os anos atrás, mesmo antes de vir para o Canadá, já usam outro tipo de música. E eu gosto. Gosto porque eles são jovens, nascidos aqui. Gosto daquela tradição de danças, bailes folclóricos, touradas. É bom ver esses jovens já nascidos aqui, filhos de pais açorianos ou seja, lá do continente. E eles escolhem as músicas que querem. A gente somos antigos, como eu sou antigo, já gostava daquelas músicas antigas, estava habituado. Agora, se fosse para cantar essas músicas, aqueles que eu não me adaptava a essas músicas, porque eles têm o seu ritmo de música. Mas, ao fim e ao cabo, dá tudo mesmo. É carnaval e mesmo lá já na terceira, vê-se as danças, os bailinhos já não é como antigamente, com modas, mesmo o dançar, a banda de toques e essas coisas todas, leva tamborins, tarolas e essas coisas todas, mas faz parte do carnaval. E os jovens estão felizes em sair e mostrar aquilo que ensaiaram, aquilo que fizeram. Para mim não leva a mal. Carnaval ninguém leva a mal. Ninguém leva a mal. E esses jovens já fazem muito. Falar, reclamar na língua portuguesa, muitos deles nunca foram à escola portuguesa. Eu acho muita coragem destes miúdos. Mesmo nas danças de espada que eu fui com crianças, hoje já são mães casadas com filhos e isso tudo. E elas, pequeninas, já falavam o português e faziam parte do assunto, parte das pessoas que falavam, do enredo, estás a perceber? E depois fomos. Eu até levei pessoas que não eram portugueses. Uma dança que quando foi a última que eu puxei, ele veio um violão que era um canadiano, tocava num bar ali na Coimbra. Tinha um pai de uma rapariga que passava lá, era amigo com ele, ele levou ao ensaio e ele gostou. Nunca mais faltou, vinha aos ensaios e adorou tocar. Ele tocava daquele country music, ele adorou vir na dança com a gente, estás a perceber? E a gente sempre diz, o carnaval não é só para os sicilianos, é para toda a gente. Toda a gente. O carnaval, por exemplo, música. As bandas de música é quase tudo de São Miguel. Tem alguns terceiros, não muitos.
instrumental de corda também. A força, muitos de São Miguel, da Madeira, levei um senhor que toca acordeão da Madeira, um senhor que toca a Rebeca da Madeira nos anos 80, e violões de São Jorge, da Graciosa, gente das ilhas, estás a perceber? E eles depois vão para uma dança, adoram aquilo, aquela alegria, aquele convívio dos ensaios, depois no dia da dança sair, essas coisas. E as pessoas depois habituam-se, estás a perceber? E depois gostam de sair. E depois, como agora há os seus grupos, todos os anos têm o seu grupo, têm os seus toques, e uns são de São Miguel, outros daqui, outros são do continente, e de qualquer ilha dos Açores, estás a perceber? E eles dizem sempre, o Carnaval não vai só os 4 dias que fazem atuações, o Carnaval é já as semanas antes, dentro dos ensaios, aquela folia. Aquelas coisas dos ensaios e o convívio, a gente ria, brinca uns com os outros, e depois às vezes depois de ensaiar a gente engana-se, depois volta para trás e isso tudo. E tem alguma memória, mesmo alguma atuação, ou mesmo uma brincadeira durante um ensaio que o senhor recorda daqueles tempos? Até os ensaios é uma coisa que nós, mas foi no Salão de Santa Catarina, na dança do Hitler. Eu estava para acabar a primeira marcha e depois eu estava a manobrar a espada nos lados da perna. Mas um elemento da dança pediu uma espada a um irmão dele para ser uma espada dele, que tinha uma espada destas compradas na loja do chinês. Ele disse, vão pedir amor, mas a mão era muito pequenina para a minha mão, ficava-me apertada. Depois eu estava a manobrar a espada no lado das pernas, depressa, e depois ia para levar a espada para o ar para acabar a marcha. Eu tinha 2 dedos sempre e um dedo que era para a espada manobrar. Então, quando fui com a espada para o ar para dar o corte final, a espada saiu da mão e eu depois vou entre meio daquela gente que a mão foi para o ar, foi logo ali, sabes? A gente estava a dançar não era no palco, em baixo, e depois tem os toques à frente e já sabe, nos lados tinha pessoas, homens a ver. Calhou que foi só para o ar e eu fui, aparece no vídeo eu dessa maneira, porque coisas. E fui na América, então a gente estava-se a vestir lá no quarto e chamava para as pessoas para fora. E depois, ainda sei como foi, pus o chapéu ao contrário, mas estava muito por isso. Quando eu chego ao palco, era o Lucas, disse, mestre, tu tens o chapéu virado para trás. Mas ninguém era por isso, estás a ver? Foi naquela coisa a bater palmas, já estava a deitar, mas há mais coisas, então se for para contar. E outra foi em Mississauga. Eu estava numa cena e eu estava tanto atento às 2 miúdas que eram o Variante e a irmã, a fazer aquela cena, aquele drama, aquela coisa, e estava focado de uma maneira que eles acabaram e tinha o pai, que era o Luciano Coelho, também estava nessa cena, e que eles ficam a olhar para mim, para eu entrar, e o Sr. Sebastião Carvalho subiu e disse assim, José, e eu, apito, vou por lá dentro, calhou que eu sabia as modas, eu decorava bem, hoje não, mas eu decorava bem, e lembrou-me logo qual era a cantiga, mas depois, coisas assim que acontecem, mas é carnaval, como tu dizes, ninguém leva a mal, mas a gente não gosta de se enganar, estás a perceber? Isto é memórias, mesmo um engano, mas fica memórias para sempre. Pois, com certeza. A gente não gosta, quando aquela coisa das pedras, eu disse, mas que casar o meu, cara, mas isto agora... Depois eu disse, eles estavam a formar, disse, vou ver se cortas isso, cara, ele disse, não te preocupes, mas sempre se vê a correr para interpretar as pessoas. E já que o senhor fala na espada, que o senhor estava a explicar, que metia os 2 dedos e uma que mandava a espada. Para uma pessoa que nunca puxou tipo uma lança-espada, mas tem aquela vontade de puxar uma lança-espada, o que é precisa para ser tipo um bom mestre? Um bom mestre, os mestres são todos iguais, vozes diferentes,
maneiras de dançar diferentes. Uns dançam alto, outros dançam baixo. Eu fui sempre o mestre antigo, danço muito alto. Porque a primeira dança que eu puxei lá ainda era a dança que a gente dançava no caminho, dava a volta à ilha, a gente dançava no caminho. Por exemplo, a gente formava mais acima e no largo, ao pé da igreja, estava o povo ali. Então a gente formava aqui e o mestre ia dançar por lá abaixo até onde estava o povo, a abrir alas para a dança passar e depois a dança entrava para dentro para aquele circo e a gente dançava ali. Era um dançar diferente de dançar no palco, estás a perceber? Depois, quando a gente estava já no lugar que era para fazer a dança, dançava-se normal como se dança aqui. E até a primeira dança, eu parece-me que não tenho mestre nenhum vivo, puxasse uma dança de espada com ratão. A primeira dança que eu puxei levava ratão. O carnaval, depois, na Páscoa, é que trocámos, agora para cada cena tem uma cantiga, até foi a Trulu. A Trulu que fez depois as cantigas para a Páscoa e trocou o assunto era o mesmo, mas em vez de ser o ratão metia uma cantiga a dizer próxima cena ou a dizer a cena que já se tinha passado, mas é quase a cena que vai seguir. E foi assim, mas a primeira dança eu lembro foi até com o ratão. Uma dança de espada que antigamente as danças de espada também levavam, a gente dizia que era o ratão. E como é que foi, já que o senhor falou que já apanhou aquele tempo de as danças saírem para a rua, já não é do meu tempo, mas tenho várias pessoas que já, algumas lembram-se, algumas já não recordam como é que foi. Como é que surgiu a ideia de uma dança espada ou mesmo um bailinho ir para a rua e depois começar, como o senhor estava a dizer, o mestre vinha e depois a dança fazia a sua atuação? Sabes, antigamente a gente dava a volta à ilha na segunda-feira. A gente, por exemplo, no domingo, a gente dançava na nossa freguesia, ali começou das Fontinhas, São Brás, Laje, aqui ali, fazia-se as danças ali, a gente ia a pé. Primeira dança que fui puxar, fomos para a freguesia acima, depois fomos para São Brás a pé, depois viemos para casa às tantas da manhã e na segunda-feira dava-se a volta à ilha, mas quando se dava a volta à ilha, hoje em dia dança-se nos salões. Então a gente ia para lá acima e o mestre apitava e aquela gente já sabia, olha, a dança vai dançar, e já sabia ao pé da igreja ou num largo ou isto ou aquilo, então as pessoas davam um foguete, uma cana de fogo, e depois as pessoas juntavam-se todas ali. Às vezes formava-se a dança mais desviada do lugar que era para atuar e outras vezes já se formava mesmo no lugar que era para dançar. Estás a perceber? Não era sempre cá, mas muitas vezes era. Por exemplo, quando eu fui a Angra, às festas, às São Joaninhas que a dança, a gente formámos cá em baixo, a gente dizia que era ao pé da paragem das caminhonetes, e fui a dançar por ali acima, até lá acima, à igreja da São tinha o palco. Eu ia para cima, mas o Era Novo também desse tempo tinha fogo, ia para dentro, para cima, para baixo, para cima e para baixo, no meio do povo que estava nos lados. E depois chegámos, atuámos em cima do palco, a dança, o assunto e isso tudo. E como é que o senhor já apanhou aquela altura que as danças paravam de dançar na rua e depois começarem a atuar nos salões? Sim. Sim, apanhei já depois nos anos 75, 76, mas ainda dançava no caminho, sabes? Mas teve ali uns tempos que o Carnaval também na terceira, por causa da guerra no ultramar, muita gente pararam por causa de filhos, isto e aquilo. Mas agora chega-se lá, dança-se, mesmo durante o dia, os salões estão, as pessoas vão para o salão, os salões estão cheios, vão cedo para os salões e os salões estão cheios. Mas antigamente era uma coisa diferente, as pessoas vinham a correr para ver a dança e depois já não é como é agora, estás a perceber? E como é que foi, como é que surgiu a ideia de acabar as danças na rua e começar a dançar nas sociedades? É como os tempos, tudo muda, estás a perceber? Tudo muda, sociedades e outras, e agora as pessoas já vão para o salão mais cedo e os salões já têm outros... Exatamente, e depois já tem, por exemplo, já fazem sanduíches, bifanos e essas coisas. Uma pessoa pode ir para lá cedo, que se leva fome ou qualquer coisa, tem que comer, estás a perceber? E tem as cadeiras já próprias. Tem as cadeiras já com isso tudo.
Antigamente, eu lembro-me que era bancos e depois nos palcos tinha homens já no lado do palco para ver a dança e isso tudo. É um bocado diferente. Agora, e mesmo quando eu fui lá agora, ainda tem pessoas que vão para o palco e estão no lado do palco e tudo. Mas agora está muito diferente. Salões muito bons, os salões são os mesmos, com muitos cômodos, palcos bons, tudo muito bem organizado, sabes? Tem alguma cantiga que o senhor já contou em alguma dança que ficou na memória do senhor? Eu tenho muitas danças. A primeira dança que fui lá, eu levava cantigas para a minha freguesia, para as lajes, levava para a Casa da Ribeira, levava para a Ribeirinha, levava para a praia. Oh meu Deus, era ao todo que as cantigas do assunto e a apresentação e a despedida, eram quase 30 cantigas, mas depois a gente vai esquecendo. Eu lembro-me da primeira cantiga, que foi a primeira dança que fui, que era a primeira cantiga que eu cantava, que era a cantiga da saudação. E a cantiga da minha freguesia já não me lembro. A única cantiga que eu me lembro é a cantiga da Ribeirinha, porque a banda de música era da Ribeirinha. E então eles, mestre, escreve essa cantiga que a gente queria. Então viemos para casa e a minha esposa escreveu a cantiga toda, que eles gostavam da cantiga, e essa cantiga ficou-me sempre. E por causa de um amigo meu que ia na dança, que já está entre nós, que é o Manuel Carvalho, e depois ele dizia assim: Basílio, diz a cantiga outra vez. E Ribeirinha, na verdade, estás sempre de parabéns, pareces uma cidade pela grandeza que tens. Até o teu padroeiro nos mostra doce sorriso, São Pedro que é o chaveiro das portas do paraíso. Diamante raro, joia da terra, desde Santo Amar ao alto da serra. Que repetilha tanta vez essa cantiga, mesmo no básico. Ele só diz assim: ele sabe a cantiga da Ribeirinha, mas não se lembra da sua freguesia. Mas é coisas que ficam com a gente. É coisas que ficam com a gente. E é uma cantiga que eu dizia muita vez. Era que a gente acabava de dançar e dizia: mestre, diz outra vez a cantiga. E já que o senhor falou em alguns elementos que fazia parte dos grupos do senhor, que já, infelizmente, já não está com a gente, tem mais algum, o senhor falou do senhor Manuel Carvalho, tem mais algum que o senhor queira dizer, ou dizer homenagem a eles? Por exemplo, tocadores. O Sr. António Raulino, na Mississauga violão, a primeira dança que ele saiu aqui no Canadá foi comigo no East, a dança de pandeiro, e daí para lá que ele era um bom violão, ficou sempre a sair em danças, nem só comigo. Depois saí em Mississauga, onde convidavam. O Sr. Carlos Melo, tem muitos que já lá vão. As duas Rebecas que eu levei muita vez, que era o Sr. Medeiros e o Sr. Esse já morreu. E era o Sr. São Miguel, mas ele ainda está vivo, está a perceber? E também o Sr. que era de Hamilton. Houve muita gente que eu agora nem me lembro bem os nomes. Muita gente ao longo desses anos que foram a tocar, que saíram Mazeu, que tocaram Mazeu, que já não estão entre nós. Se eu fosse para... Eu nomeei estas 3 pessoas que já não estão, porque eu não gosto de estar a nomear nomes que é muitos. Para me lembrar deles todos, tinha que fazer uma lista e assim mesmo, não sei se ia dar certo. Foi estes anos todos e muita gente, uns iam num ano, outros iam no outro ano. Mas 2 pessoas que foram muita vez comigo, o Carlos Melo e o Ana Galina de violão, e essas 2 coisas também foram muita vez, e mais da Graciosa, mesmo da Terceira, e tudo. Toques que foram comigo ao longo das 9 danças que eu puxei, e os bailins e a dança de pandeiro. Mas principalmente aqui no Ontário tem um problema de toques, que é, podia haver mais danças se havia mais toques. O que é que o senhor pensa neste assunto de o que a gente, mesmo na comunidade portuguesa, podia fazer para haver mais toques,
Porque os jovens estão envolvidos, o problema já não é dos jovens, É dos toques. é dos toques. Sim, agora está a aparecer, já e até parece-me que Mississauga vai abrir uma escola para dar aulas de música e já parece que esteve na Casa dos Açores a ensinar a viola da terra e isso tudo. É bom, e tem já muitos jovens que já aprenderam, que vê jovens novos a tocar. Quer dizer, não é abundante como tem lá na ilha. Agora na ilha faz-se uma dança, na falta de toques no meio tempo. A gente tinha que ir quase à volta da ilha para encontrar um violão ou isto, porque não havia muitos. E a maior parte deles não sabiam música, aquilo era de ouvir isso tudo. Mas agora com essas coisas. O tamanho, uma coisa que está agora, o Carnaval teve poucas danças este ano, foi a pandemia. Estes 2 anos. E também foi o fechar dos salões portugueses, a Irmandade do Espírito Santo, por exemplo, o Vitória tinha sempre 2 danças, o Lusitânia a mesma coisa. Ia a São Angrense e fui lá, tinha a dança de espada, tinha a dança de padeiro, tinha o bailinho 3. Os Vasco da Gama, quando eu fui lá, tinha bailinho das crianças, tinha o bailinho onde eu fui, e para Páscoa tinha outra vez outra dança de pandeiro, era um bailinho também, puxado por uma obra, e eu fui puxar a dança de espada, era 2. Depois tinha as Irmandades do Espírito Santo, a primeira, uma dança que eu puxei foi na Irmandade do Imigrante. Foi ensaiada ali numa escola ali ao norte da Beluna. E depois, já sabe, as pessoas ao fim de semana, os sócios do Lusitânia, do Vitória, do Angrense, iam lá às festas, levavam os filhos e depois os filhos iam crescendo dentro daquele ambiente, E depois, se o pai ia na dança ou o pai ia a tocar, ele ia, depois tomava aquele gosto. E agora já não tem. Eles não vão àquelas festas, já não é aquele convívio. Eu acho que também aí morreu um bocado para os jovens mais novos e mesmo para as pessoas que já saíram e já não vão não tem um clube para ir ou isso e aquilo. E mesmo para ensaiar, às vezes, quer se ensaiar, não tem um clube, tem que se pedir isto ou aquilo. E tudo está a mudar. Mas eu tenho esperança que o Carnaval não morre, vai gradualmente voltar outra vez. Na terceira este ano já teve menos danças, menos bailins. Mas isto agora, com este Carnaval agora, como diz, dá aquele bichinho, vem a dançar para o ano, a gente vai fazer uma dança. Aqui é a mesma coisa, viram estes bailins a dançar, estas danças aqui, fui 3, não foi? E depois, para o ano vamos fazer uma dança, ou vamos, quem sabe, já para a Páscoa, pode haver já mais alguma dança de dia, alguma coisa assim. Principalmente aqui no Ontário, a gente faz as danças para o Carnaval, que é o tradicional tempo de fazer, e também aqui a gente faz para a Páscoa. O senhor, quando ia nas danças, fazia as duas no mesmo ano, ou só fazia o Carnaval e depois para o próximo ano? Teve danças que eu sei para o Carnaval e para a Páscoa. Teve danças que eu só sei para a Páscoa. Estás a perceber? Por exemplo, aquela do Vasco da Gama, eu puxei um bailinho de vara para o Carnaval e para a Páscoa puxei uma dança de espada. Estás a perceber? E danças que a gente saía para o Carnaval aqui e depois para a Páscoa. Mas sei, é muita dança que foi, danças de dia que é mais, foi para a Páscoa, mas teve muitas Páscoa e Carnaval e Páscoa. E como é que foi fazer, como que eu conheço aqui no Ontário, é o único lugar que ainda faz as duas, ainda faz para o Carnaval e para a Páscoa. Como é que é se as duas vezes por ano, para o Carnaval, e fazer uma dança completamente diferente para a Páscoa? A gente adapta-se. Aquilo é como se usem agora o chip, não é? A gente muda do bailinho para a dança de espada. O bailinho é uma coisa mais para rir, e as cantigas é uma coisa um bocado mais alegre, essas coisas. E depois a dança de dias é uma dança dançada de outra maneira.
E depois a gente, principalmente nos ensaios, o povo terceirense, isso nasce com a gente já no sangue, a gente muda do baile para uma dança de espada, ou de uma dança de pandeiro para uma dança de espada, ou vice-versa, a gente não tem problemas nenhums. No assunto, as pessoas encarnarem a personagem ou para rir ou uma coisa mais séria. Isso então nunca fui em dança nenhuma a falar, fui dançarino lá, mas eu dizia assim, prefiro cantar que falar. E também o tempo entre o Carnaval e a Páscoa já é um tempo mais curto. É mais curto, e a gente tem que, como se costuma dizer, tem que se aprender depressa, principalmente uma dança de espada, o mestre, as pessoas que falam, às vezes as personagens principais têm muitos reclamos para dizer, para falar, e entradas, saídas, e o mestre também é a mesma coisa, tem cantigas, e depois durante o assunto em cada cena tem a cantiga, a gente tem que aprender passagens e isso tudo, traz modas e isso tudo, é curto, mas quase todos nós tínhamos experiência, pois aí. E como a gente já falámos nas danças, agora passando mais para a frente, o senhor também já explicou o que é, fazia parte de uma comunidade, várias festas, o senhor falou nas matanças e nas cantorias. O senhor pode explicar mais o envolvimento do senhor? Ok. E depois, quando eu morava lá embaixo no East York, depois mudei-me para Scarborough, era North York, eu ficava no outro lado da Victoria Park, em North York. E depois havia missa portuguesa aqui em Scarborough, numa escola, e depois eu principiei a ir à missa lá. E depois construíram aquela igreja, tenho uma Irmandade do Espírito Santo, em que eu faço parte também. Estou no grupo coral da igreja já há 32 anos a cantar no grupo coral da igreja e nas cantorias. As cantorias eram os 3 amigos, foi uma organização de 3 amigos, eram 3 pessoas amigas, 2 de São Miguel e um que era de Cheia, que eu sou João Martins, um homem apaixonado por cantorias. E então eles, 20 anos, fizeram cantorias ali no Salão de Scarborough. Só parámos estes 2 anos que houve a pandemia. Há 6 anos, ele convidou-me para ser 4 amigos. Ele disse, Basílio, vais fazer parte de coisa. Eu disse, não quero. E sei que estava na cantoria, ele chama-me ao palco e anunciou-lhe, temos mais um membro novo. Agora não os 3 amigos, agora os 4 amigos. E lá disse o meu nome, e depois chamou a minha esposa e eu disse, João, mas... Não, tens que... E depois tive 6 anos agora com ele e depois o ano passado, o ano passado ele disse, eu vou-me parar porque dá muito trabalho, sabes? É 2 dias de cantoria, trazer cantadores de lá e se organizar, não é muito trabalho. É um trabalho que esse senhor Martins é todo o ano organizar isto e aquilo. Mas fui envolvido nessas até hoje, e de hoje faço parte do grupo coral e da Irmandade do Espírito Santo ali da Nossa Senhora do Rosário. Vou com a minha filha porque ela gosta de ir lá, conhece toda a gente e ela, onde se sente bem é onde as pessoas la conhecem e a carinham da maneira que ela é. Lá também andei num baile folclórico em 75, lá na Terceira. Saí todo ao verão para aquelas festas, o baile era convidado. Fui sempre envolvido assim, também fiz parte do grupo coral lá da freguesia, não muito tempo, mas quando era mais jovem. Andei sempre assim metido em várias coisas. Cantar, em danças, bailes e essas coisas, eu sempre gostei. As pessoas convidavam, uma coisa eu ia. Como aqui, morava aqui para baixo e coisa, depois eu dizia, Basílio, vai fazer uma dança, queres ir puxar a dança e isso tudo? Eu disse, ok, vamos, coisa. E a única dança que eu organizei aqui foi a primeira dança de pandeiro, que foi mais um irmão do Mário, o José António. Mandamos fazer o assunto e essas coisas todas. Mas
as outras danças fui convidado já, toques e tudo o que tinha, se eu queria, eu arranjava música e depois trava-se as modas, adaptava-se as modas para a dança e isso tudo. E muitas vezes tinha tocadores que tinham modas bonitas e travas. A única preocupação era puxar a dança e cantar e depois apanhei sempre gente muito boa à frente da organizadores para as danças. E o senhor tem alguma mensagem para quem é que estiver a ver a nossa conversa de hoje? O senhor tem alguma mensagem para... Olha, para familiares, amigos, lá na Terceira, a minha família, a família que tem lá na Terceira, na América, aqui no Canadá, e enfim, a toda a comunidade portuguesa um grande forte abraço e que muita saúde e que a Senhora do Rosário lhe ajude sempre a toda a gente, que é o principal, saúde, paz e amor. Então, muito obrigado por este tempo que o senhor esteve aqui comigo hoje e desde já uma continuação de um bom carnaval e até para a próxima vez. E já agora também, hoje é segunda-feira de carnaval lá da Terceira, um grande abraço para a Ilha Terceira e para aqueles grupos que estão a sair lá e para as pessoas que estão nos salões a ver. E para ti, muito obrigado por teres-te lembrado em me vir fazer não entrevista, era uma conversa. Isto não sei como é que sei, mas olha, como diz o outro, adiante. Muito obrigado e o resto muita de saúde para ti obrigado. E muito sucesso no teu canal, ok? Muito obrigado. Desejos. Muito Nada. obrigado.